Bem, sejam bem-vindos, então. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia clínica. Hoje nós vamos trabalhar, então, a primeira parte nós já estamos trabalhando, que é referente ao término da historicidade dos dados divisórios, dos enraizamentos, e a segunda parte da aula nós vamos entrar nos exames categoriais, e aí nós vamos trabalhar lá, pela historicidade, como que são esses exames categoriais. Agora a questão é, qual a diferença? Foi uma questão que foi colocada aí no grupo durante a semana. Qual a diferença entre ter uma historicidade, como vocês têm ela aí, que tem 11 páginas, e qual a diferença entre pegar dessa historicidade e partir direto para os enraizamentos? Sabem, então, que enraizamentos são o quê? É uma pesquisa específica sobre um ponto da estrutura, sobre um ponto da historicidade. Por exemplo, pode se enraizar para várias questões. Pode se enraizar para se conhecer mais do contexto, da base categorial da pessoa, quer dizer, do mundo onde ela viveu. Pode se enraizar para conhecer mais profundamente algum tópico que seja relevante conhecer na historicidade, que seja relevante destacar na historicidade, pode se enraizar em submodos, pode se enraizar em várias questões. O enraizamento, ele é uma pesquisa pontual, que ele é feita em qualquer área da historicidade. Dado divisório, ele é diferente. O dado divisório, ele é uma pontuação, isso é uma pequena revisão, é uma pontuação entre a passagem de um momento da vida da pessoa e outro. Tá legal? Então, é uma pontuação, é como se fosse um capítulo de um livro, é como se fosse um demarcador entre um momento da vida e outro momento. Então, aqui ficou muito forte a demarcação a ida para o seminário, depois as outras duas, como nós já comentamos, a ida para São Paulo, nós comentamos na outra aula, depois o retorno de São Paulo e o casamento nessa historicidade foram bastante relevantes. Tem outros dados divisórios? Tem. A gente vai ver mais adiante, porque agora, para que eu possa ilustrar para vocês, não há necessidade de ver esses outros, tá bem? Ok, então a pergunta é, por que nós não enraizamos? Por que nós não vamos direto em questões pontuais daquela historicidade, a exemplo de dificuldade com a aprendizagem, dificuldades no relacionamento, porque, por exemplo, a pessoa saiu do seminário. Alguém está com o microfone aberto, que parece o Bruno. Porque sair do seminário e ir até porque uma mudança tão brusca, né? Quando a pessoa está no seminário, depois ela vai para uma outra experiência, uma experiência de trabalho numa grande cidade, parece que há um contraste muito grande entre um momento da vida direcionado a uma espiritualidade e um outro momento que parece que é contrário a este. Quer dizer, aí muitas questões que a gente poderia enraizar, aí haveria, nossa, infinitas possibilidades de enraizamento. Por que a gente já não vai no enraizamento? Primeiro, porque, por exemplo, cada terapeuta iria encontrar alguma coisa, iria achar relevante uma área ou outra para enraizar, aí ficaria um elemento muito subjetivo. Assim como a gente já fez algumas críticas, algumas terapias que vão direto nas áreas de dor e querem descobrir os problemas que tem através das áreas de dor. Nosso caminho que nós fizemos é outro, é nós acessarmos a existência num todo da pessoa para depois entendermos a dimensão de cada coisa em cada parte. Então, por exemplo,
é isso que eu acabei de explicar antes, que não estava na gravação. Se tivéssemos esse partilhante aos 15 anos, quando ele foi para o seminário, quando ele tinha problemas de aprendizagem, naquele momento era uma questão provavelmente interessante para a gente se ocupar, como uma questão última, talvez, do partilhante, se ele viesse, eu estou no seminário, mas eu tenho dificuldade de passar de um ano para o outro, e é sempre muito difícil e tudo mais. Talvez, naquela época, nós poderíamos nos ocupar disso, e isso fosse a ser um assunto último da pessoa. Mas aqui, aos 38 anos, não é mais assunto para a pessoa, não é um assunto último para ela. Pode ser ainda, pode haver alguma questão, sim, mas ela é mais periférica, não é uma questão central, não é isso que a pessoa aponta ao vir ao consultório. Então, há muitos elementos aqui, há muitas, nessa dinâmica de nós termos a historicidade completa, de nós termos a existência toda da pessoa, para depois dimensionarmos que tipo de problema ele é eleito como um problema que, de fato, precisa ser pesquisado, ou que tipo de problema ele já está vencido, já está... Essa questão da aprendizagem, por exemplo, esse partilhante já é uma questão praticamente vencida. Se tiver, são resquícios. Já com essa idade aqui, não tem mais nada a ver. Agora, ele cita várias vezes na historicidade essa dificuldade de aprendizagem. E aí, como não falei antes, mas não gravei, eu vou repetir aqui. Um dos colegas questionou quem é que avaliou se esse partilhante tinha problemas de aprendizagem ou não. Quem fez essa avaliação? É uma autoanálise? Foi um especialista? Foram os professores? Quem foi que fez essa avaliação? É uma questão interessante por alguns aspectos que eu vou colocar para vocês aqui, que se refere ao que nós vamos estudar hoje, a base categorial. Eu vou explicar isso depois, tá? Não vou adiantar esse conteúdo. Então, para o partilhante, aparentemente, ele tocou a vida dele, fez as coisas. Vocês vão ter surpresas interessantes sobre essa dinâmica e essas questões da aprendizagem. Então, para não perder aqui o foco, nós não enraizamos até não termos uma noção mais interessante daquilo que é pertinente enraizar ou não. Nós não enraizamos em pontos de dor por aquilo que eu já expliquei algumas vezes. Não é o caminho na filosofia clínica enraizar diretamente na dor, pois a pessoa já está com uma série de sofrimentos. Essas dores provavelmente modifiquem aqui a autogenia do partilhante. A autogenia, que é a configuração de todos os tópicos. Se nós ficarmos enraizando, jogando a pessoa lá para dentro dessa problemática toda hora, esta pessoa, nós estar criando problemas para ela, tá bem? Então, é por isso, porque às vezes nós não sabemos a relevância, é porque nem sempre um elemento da historicidade que aparece com bastante barulho, nem sempre esse elemento é relevante. Esse é outro aspecto interessante a se observar. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá bem? Porque, às vezes, algumas pessoas, pela própria natureza delas serem, elas vão trazer, tipo assim, elas vão colocar uma lupa nas áreas que elas têm dores, ou, às vezes, elas vão... É uma característica da pessoa fazer isso. Então, quando ela contar algo, se nós não temos historicidade, ela pode apontar aí uma dor gigantesca, que ao apurarmos os fatos, ao a gente fazer todo o processo clínico de conhecer mais essa pessoa, a gente vai ver que aquilo foi uma grande bobagem.
ou um pouco, que tinha pouca relevância, ou a maneira como ela agendou é muito diferente daquilo que aconteceu. Às vezes você consegue observar isso e interessante e até atualizar esses elementos. Lembram lá que na uma das primeiras aulas a gente falou de algumas pessoas que elas atualizam, elas, enquanto elas contam a história de vida delas, elas atualizam alguns elementos, elas vão atualizando. Então, isso também pode ser um fator. Algumas pessoas têm a característica de aumentar ou de se sensibilizar mais com as questões, ou simplesmente, às vezes, é vício de linguagem, é maneira de questões de expressão e tudo mais. Então, isso tudo a gente vai conseguir entender à medida que a clínica avança. Então, o enraizamento ele é deixado para depois dos dados divisórios, via de regra, porque lembrem da direção. Nós vamos em direção à existência como um todo. Nós queremos a pessoa num todo, não só suas dores, não só suas vitórias, não só isso, não só aquilo. Nós queremos ela de maneira integral, o máximo que é possível acessá-la. Tá legal? Ok. Tá bem. Dado divisório, então, vocês já sabem, a gente já falou na outra aula, é nós pegarmos de um ponto a outro, por exemplo, para nós interferirmos menos na vida da pessoa, nós vamos, depois que ela contou essa historicidade, essa que vocês têm na mão, a gente pegaria, olha, me conte mais do teu nascimento aos 15 anos, na época que você foi para o seminário. Isso faz com que ela traga mais elementos, mais dados. Isso faz com que preencha lacunas que talvez ela tenha deixado de lado na primeira historicidade. Isso faz com que ela traga novamente as questões dela e não as questões do filósofo clínico, não as questões que o filósofo clínico quer conhecer, porque durante a historicidade o filósofo clínico vai ficar com várias curiosidades. Vai estar lá, vai dizer, puxa vida, mas o que será que aconteceu aqui? Nossa, mas eu queria saber mais disso. São curiosidades próprias que despertam em cada um de nós. Este é outro cuidado, para tentarmos ser o máximo neutros possível nessa abordagem, tá legal? Então, a gente vai segurar aqui os nossos juízos, as nossas reflexões, as nossas curiosidades, há uma série de elementos que nós buscamos frear mesmo, no momento em que estamos acessando a historicidade da pessoa, tá bem? Então, deixa eu ver o que mais. Porque a questão que eu estou respondendo por que a gente não vai para o enraizamento direto e vai para o dado divisório? Porque o dado divisório traz mais elementos da pessoa, da maneira como ela é. Então, eu vou ter mais coisas. Então, cada parte aqui é como se a gente fosse enraizando. Nós enraizamos aqui, nós descemos e vamos trazendo muito mais informações. Vamos trazendo aqui um cabedal de informações que podem não ter ficado claras lá na primeira historicidade, pode a pessoa ter esquecido, pode a pessoa ter deixado de fora intencionalmente, a gente não sabe, nunca sabremos assim diretamente ou logo, é difícil da gente saber. Mais adiante é que as coisas acontecem. Então, via de regra, é assim que nós caminhamos. Historicidade, dados divisórios. Nós vamos ter aí em torno de 8 sessões. É uma média, sabe? Mas isso vai para 4, vai para 15, vai para 20 sessões de historicidade, depende, 25, 30, depende muito de cada partilhante. Não há, assim, um número exato. É uma média, assim, que a gente tem um cálculo médio, vamos dizer assim, que se usa, que às vezes não serve para nada. Tipo assim, 2 meses de historicidade, a gente já tem, via de regra, já consegue localizar categorias, consegue localizar a pessoa na sua base categorial,
consegue localizar a pessoa na sua EP, nos seus tópicos, consegue localizar os submodos, ou seja, aquilo que a pessoa utiliza para os seus procedimentos, aquilo que ela usa para resolver as suas questões, consegue localizar com, às vezes, assertivamente o assunto último, às vezes, por um processo de enraizamentos. Então, normalmente no consultório, vem essas 8 sessões em média, de historicidade com dados divisórios, depois 1 ou 2 sessões com enraizamentos. Aí que a gente monta toda, vamos dizer assim, toda a parte da metodologia. Aí que a gente tem esse cenário mais claro. E aí que a gente já localiza o assunto último e aí que a gente já começa a aplicar os procedimentos clínicos. Via de regra, é essa medida. Tá legal? Deixa eu... ok. Pequena pausa para perguntas, dúvidas, considerações. Pausa não. Fiquem à vontade aí, enquanto eu vou pegar uma água que está aqui do lado. Seja bem-vinda, Bia. Tá legal? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma curiosidade? Inquietação? Bem, vamos caminhar mais um pouco, então. Ficou claro isso? Dado divisório, enraizamento, cuidado do enraizamento, esperar para enraizar naquilo que já vai se ter uma certa, vamos dizer assim, já quando a historicidade a gente avançou fazendo, olha, deixa eu passar uma informação bacana. Quando a gente faz direitinho a tirada da historicidade, é meio caminho andado, sabe por quê? Porque à medida que, se a gente consegue uma historicidade sem a nossa intervenção de maneira diretiva, que direciona para um lado ou outro, se a gente consegue ao máximo se aproximar disso, é também uma medida de aproximação, fica mais fácil depois, não mais fácil, mas fica mais, vamos dizer, mais preciso o restante da metodologia. Porque a partir do momento que nós fizemos um enraizamento, se ele for um pouco distorcido, nós podemos, o que a gente chama de contaminar a historicidade. Nós podemos levar a pessoa a trazer conteúdos que ela, ao natural, ela não traria. Ao seu natural, à sua natureza, ela não traria para o consultório esses conteúdos. E esses conteúdos, ok, que às vezes o enraizamento ele é necessário, tem algumas áreas que são necessárias. Agora, é importante saber disso, é importante saber o que evitar, é importante saber não direcionar, porque senão, qualquer pergunta, por exemplo, se nós fizermos uma pergunta, como eu falei antes, por que você saiu do seminário? Nós estamos fazendo um direcionamento de uma resposta. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos levando a pessoa a considerar tópico 10, estruturação de raciocínio, como uma resposta vindo do tópico 10 e não da IP da pessoa como um todo. Pelo simples fato que nós utilizamos a pergunta por quê? O porquê
ele se refere já a uma causa e efeito, já se refere a um elemento mais da racionalidade, e a pessoa vai tentar trazer o porquê a uma causa, uma justificativa, o que justifica isso. Então, enraizamento não se faz com porquê. A gente não utiliza assim. Porquê a gente utiliza no submodo argumentação derivada. Utiliza quando a pessoa mesmo utiliza essa maneira como característica dela, o submodo argumentação derivada. Tá legal? Então, o enraizamento ele é feito de que maneira? Geralmente, aquela frase bem clássica, fale mais sobre isso. Então, por exemplo, se tivermos que enraizar quando a pessoa quisermos entender, se for pertinente isso, não estou dizendo que é, a gente vai até o momento que a pessoa sair do seminário, a gente vai pegar um trecho lá, tem aí na historicidade, vai pegar aquele trecho onde ela fala da decisão e a gente vai ler, pode ser feito assim, a gente lê um pedaço, um trechinho, diz, então, em tal momento você decidiu sair do seminário e tal, fale-me mais sobre isso, que é uma pergunta que ela é aberta, ela vai, a pessoa vai trazer os conteúdos mais abertos, não vai trazer um conteúdo diretivo. Outra forma que nós poderíamos fazer, que não é certa, de fazer enraizamento, nesse mesmo local da saída do seminário. A gente poderia colocar assim, mas o que você sentiu lá no seminário que fez com que você decidisse sair? Nós estamos direcionando a pessoa a dar uma resposta pelo tópico 3, o sensorial, as sensações ou os seus sentimentos, as emoções. Nós estamos direcionando uma resposta. Logo, qual a pertinência disso? Quando nós formos montar a estrutura de pensamento, quando nós chegarmos lá nesses tópicos, nós vamos ter conteúdos destes tópicos, que não sabemos se eles viriam naturalmente ou não. Se nós direcionamos, nós vamos ter mais conteúdo de sensações, de emoções ou de reflexões, mais conteúdos racionais do que outros conteúdos dos 30 tópicos que temos na IP. Ou se nós fizermos outra pergunta, puxa vida, por que você parou de acreditar em Deus quando você saiu do seminário? Quer dizer, nós estamos direcionando a pessoa lá a falar do quê? Das crenças dela, dos prejuízos, do tópico 5. Tá bem? Eu acho que essas ilustrações são suficientes. Toda a pesquisa que a gente busca fazer na historicidade, ela é uma pesquisa aberta. Geralmente ela vai para essa direção, porque para que a pessoa traga os conteúdos de maneira também. Lembrem lá, isso vem lá dos estudos da fenomenologia. Nós buscamos compreender, né, a pessoa, a historicidade, a IP dela, o mais fenomenologicamente possível, mais como ela é, da maneira como ela é. Tá legal? Então, estes cuidados nos enraizamentos, eles são aí fundamentais para que nós tenhamos uma boa historicidade, para que nós tenhamos feito um processo assim onde tenhamos a história de vida da pessoa elaborada de maneira cronológica, com início, meio e fim, aprofundada pelos dados divisórios, a sua maneira de ser, a maneira como a pessoa é, com a mínima interferência possível, só cuidando lá para que não haja saltos lógicos e temporais. Já também foi falado sobre isso.
quando a pessoa começa a fazer muitos saltos, a gente puxa ela de volta e diz, você estava falando sobre, por exemplo, vamos supor que ela fala que quando entrou no seminário e logo em seguida ela vai falar do casamento. E depois ela volta e fala da ida para São Paulo, quer dizer, fica embaralhado, não fica uma sequência. Então, se vocês, quando a gente está acompanhando a historicidade, quando a pessoa faz esses saltos, a gente presta atenção e localiza a pessoa onde ela perdeu, vamos dizer, o fio da linha, onde ela se perdeu, onde ela deu um salto, ou lógico ou temporal, e a gente localiza a pessoa. Ó, você estava falando aqui, claro, você dá um tempinho para a pessoa e tal, ela vai aí uma pequena pausa e tal, ó, você estava falando aqui de tal ponto, você saiu do seminário, ok? E daí? E a partir daí, o que mais aconteceu? Pode, pode seguir a sua história a partir daí? Aí depende, com cada pessoa vai ser uma linguagem, mas a gente busca colocar a pessoa de volta para que ela siga contando a sua história de vida cronologicamente. E essa cronologia vai fazer com que a gente compreenda, lembrem lá, a gente compreenda como a IP foi se estruturando, como os tópicos foram se estruturando, foram se desenvolvendo dentro da pessoa, eles foram ganhando a forma que eles estão hoje. Então, é pela historicidade que a gente vê isso, pelos eventos, pela base categorial que a gente vê isso. Por isso nós vamos estudar. Tá legal? Questões? Mais questões? Menos questões? Não? Tá bem? Consegue ouvir-me? Sim. Então, tenho só aqui uma questão que acredito que em nada contraria aquilo que estava a dizer, mas abro a questão, que é a maior parte das pessoas ela procura na terapia orientação, se calhar de forma errada, se calhar de forma certa, se calhar não no mesmo sentido daquilo que estávamos a falar agora, mas a maior parte delas procura resultados rápidos, também de forma errada, mas de uma forma bem ocidental, habituadas a medicamentos, etc. A minha questão relaciona-se com o seguinte, utilizando um outro exemplo, porque talvez esse não corrobore aquilo que estou a dizer. Alguém com muitos problemas de jogo, viciado no jogo, chega até nós. Nós utilizamos o método pergunta bem aberta e a garantia de que a historicidade não é encaminhada ou orientada por nós. O tempo vai passando, a pessoa continua a jogar, porque ela procura, ela própria, dentro da situação em que está naquele momento, ela procura alguém que lhe diga pare de jogar. Não, muitas pessoas já lhe disseram, mas ela procura uma que tenha um nome, que tenha um diploma, não é? Que lhe diga pare de jogar agora. Então, a minha questão é exatamente esta. Como fazemos para não orientar, orientando a um trabalho de autoprocura, que é este o cerne, não é? Nós já estamos a orientar, não orientando, mas a um resultado talvez um pouco mais lento do que aquilo que ela procura. E, como falamos já noutras terapias, etc., que vão muito atrás disto de forma errada, porque a única coisa que conseguem é um resultado imediato, não é? Não é um resultado que fique, e nós estamos à procura de um resultado que fique, mas também se calhar conseguimos ajudar uma percentagem muito menor de pessoas porque elas fogem, entretanto, à procura de alguém que as oriente. Eu acho que me fiz entender e penso que com isto já me conseguirá responder. Tá, é uma ótima questão, e ela não é a única vez que ela apareceu, ela aparece seguido. Esse mundo ocidental, essa velocidade que as coisas têm. Adilson, mas traduz para a gente o que significa escalhar. O que significa? Escalhar.
Que o colega usou. Se calhar, talvez. Se calhar, se por acaso calhar, talvez. Ok, talvez. Entendi. Desculpa, boa, Bia. Pergunta. Eu já estou habituado, eu nem percebi. Aliás, aqui nem se usa percebi. Se fosse no Brasil, eu nem entendi que o Bruno tinha usado esse termo. Aqui eu nem percebi. Eu vou tentando falar devagar, mas às vezes a ideia vem mais rápido e falo. Não, e falei se calhar. Excelente. Faz parte do intercâmbio aqui. Eu acho que tudo é um processo aqui nosso. Sem dúvida, um processo de historicidade. A minha tem um se calhar. Bacana. Olha, Bruna, essa questão é tão legal e a gente constantemente responde ela na formação. Até porque tem muitas vendas de... Olha, vou só contar uma coisa. Chegou alguém lá no Instituto, quando eu estava em Chapecó ainda, querendo fazer uma parceria com a gente, com o nosso Instituto e tal, e aí com a pessoa mostrando como ela agia, né, como é que era, a parte, trabalhava com terapia também, eu não vou dizer nomes nem nada, mas só vou colocar como ela trabalhava, assim, ela dizia, por exemplo, eu tiro traumas numa sessão de 1 hora. A pessoa pode ter um trauma tipo de aranha, um medo, algo assim, que ela está aí muitos anos, 20, 30 anos que ela tenha isso. Numa sessão de 1 hora, eu tiro o trauma. E olha, o meu método é assim, rápido, funciona, e cobro lá um valor que é uma exorbitância, e funciona mesmo. E aí, durante a conversa, disse a gente, para a filosofia clínica, como isso funciona. Um trauma, nós nem sabemos o que é um trauma. Nós falamos aqui um trauma num jargão mais, vamos dizer, popular. Para nós é um assunto imediato. Nós não sabemos localizar se esse trauma tem alguma função ou não. Às vezes, esse trauma ele é simplesmente um mecanismo da própria estrutura de pensamento que a pessoa aprendeu a utilizar para algo que é fundamental para a vida dela, que é algo que ela se utiliza disso para autoproteção, às vezes, se utiliza disso para seguir as buscas, a vida dela, que tem a ver com ela. Quer dizer, a gente não, até não conhecermos a história de vida, a existência num todo da pessoa e o que é chamado de trauma, até não sabermos localizar esse trauma, para nós ele é um fenômeno, ele é algo que... E outra coisa, não sabemos se tirar isso da pessoa, como ela vai ficar. Quer dizer, a gente não aplica um procedimento sem ter um mínimo de base, de noção daquilo que, como vai seguir a vida da pessoa. Oh, não, mas todas as pessoas, depois, elas ficam super bem, elas não sofrem mais. Olha, não sabemos, é arriscado fazer isso. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos com um nível de segurança, um nível de consciência, não é a palavra certa, consciência, vamos dizer assim, compreendendo o todo da pessoa. Sem isso, esse jogo, por exemplo, que o Bruno está citando aqui, uma pessoa que vem e traz a questão do jogo, ok? É um vício? Não é? Esse jogo é uma esteticidade? Esse jogo é... Nós não sabemos localizar, ele pode ser localizado em várias áreas da estrutura de pensamento, de submódulos, da base categorial,
ele é um assunto, a gente simplesmente o caracteriza no receber isso como um assunto imediato. Nós vamos depois já trabalhar o que são como a gente localiza a pessoa existencialmente. A primeira localização, na base categorial, a gente tem lá o que se chama assunto imediato, é o que traz a pessoa ao consultório. É isso a caracterização. Se nós vamos tratar esta questão, nem sabemos, às vezes nem é isso, sabe? Às vezes o jogo é simplesmente uma válvula de escape para uma série de outras questões muito sérias, muito graves que a pessoa está vivendo. E como é que a gente vai saber? Sem pesquisa não tem como. Seria adivinhação. Querer, a gente não trabalha pela velocidade que o partilhante exige, até porque, às vezes, boa parte dos problemas dele são essa própria velocidade, quer dizer, essa própria cadência de tempo que ele está exercendo na vida dele, às vezes já é um problema. Quando nós estudarmos lá, base categorial, categoria tempo, às vezes a temporalidade que a pessoa está vivendo não tem nada a ver com a temporalidade da história de vida dela. Às vezes a cadência, ou a rapidez, ou isso que a pessoa quer, ela nem sempre ela é atendida. Às vezes, ok, é possível que sim, mas raramente a gente vai pela exigência do partilhante. A gente explica. A gente mostra como funciona o método, a gente orienta a pessoa mesmo assim, dizer, se você procura entender isso e resolver isso em poucas sessões, pode ser que aconteça, não é usual. Nós temos um procedimento que ele vai te trazer mais segurança, ele vai te trazer uma maior margem para a gente não te prejudicar, porque não é simplesmente parar de jogar, não é só isso. Não sabemos localizar este fenômeno de maneira nenhuma. Como é que a gente vai tirar isso da pessoa? Com que base? Quem somos nós para tirar algo, colocar algo na pessoa? Cadê o elemento da neutralidade? Cadê o respeito à singularidade da pessoa? É respeitar a singularidade? A pessoa vem toda acelerada e quer tirar isso. E ela mesma tem noção do que ela está pedindo? Ela mesma sabe o que isso significa? Ela mesma tem ela simplesmente quer se livrar, ok? Muita gente quer se livrar das dores, quer se livrar dos problemas, quer se livrar disso, se livrar daquilo. Nem sabemos como isso aconteceu, como isso foi gerado. Nem sabemos se há um problema ou se isso às vezes é uma solução. Jogo, às vezes, pode ser até uma solução para alguma pessoa, pode ser indicado, inclusive, como submodo. Associar o jogo que a pessoa faz como submodo informal a outros submodos da tabela dos 32, para que ela resolva de fato as suas questões. Quer dizer, nem sempre. Não sabemos se a questão é jogo, é vício, é o quê? É uma paixão dominante esse jogo? Lá o tópico 12 da estrutura de pensamento, a pessoa que faz algo com determinada frequência, com determinada, não é intensidade, mas com algo assim que essa paixão dominante, depois nós vamos estudar, mas geralmente é relacionado aos vícios. Só vou encostar a porta aqui, aos vícios, aos processos repetitivos, elementos que ocorrem na estrutura de pensamento da pessoa, na história de vida da pessoa, com determinada frequência. Nós não sabemos se isso é uma esteticidade. Esteticidade é um submodo que a pessoa utiliza para ela não explodir. Às vezes a gente tira, por exemplo, um submodo desses, a pessoa pode desenvolver uma somaticidade.
Quer dizer, pode desenvolver uma doença, pode desenvolver algo muito sério, ou um outro vício muito mais complicado. Quer dizer, o que é tirar isso? Não sabemos. Esta frase, ela é capilar para o filósofo clínico. Não sei. Sem pesquisa, não sei. Nós não temos bola de cristal, não fizemos mágica, só conhecemos trabalho. Trabalhar sim. Pesquisar sim. Método, tá aí. A gente utilizar o método, ok, a gente vai conseguir compreender esta dinâmica toda. Então, não é assim, Bruno. Eu sei que isso aparece no consultório, às vezes tem partilhantes que chegam, mas isso aqui em 10 sessões, e até mesmo o valor, vai custar tanto, eu vou investir tanto, vou gastar tanto, e será que isso vai resolver? Sim, então, uma coisa é certa. Se for um valor muito alto, até eu desisto dos meus traumas numa hora. Se for muito, isso é certo. Quanto vale o teu trauma? Vamos negociar. Sim, são questões que aparecem em alguns partilhantes. Via de regra, não tenho tido problemas ultimamente, sabe, no consultório com isso. Pelo menos, eu explico bem o método, explico como funciona, falo que eu explico que tem coisas que estão aí há muito tempo, eu explico da responsabilidade que é, várias questões. Não tenho, sabe, sempre aparece isso na formação, porque a filosofia clínica parece que ela é extensa, parece que não acaba nunca, sabe? E aí aparece isso. Por quê? Porque pelo método que a gente é um método filosófico. A gente pega uma questão dessas e a gente abre, ela é plástica, ela caminha para várias direções. Então, parece que não há objetividade nisso, mas muito pelo contrário. Eu acho a filosofia clínica, daí a minha maneira de ver, bastante objetiva. Porque eu até explico isso às vezes para alguns, às vezes num estágio. Nós partimos daqui, vamos colocar nós partimos daqui, não sabemos nada da pessoa. E aí nós começamos a saber um pouquinho da pessoa. Ela conta aqui a primeira historicidade, né? Conta um pouquinho. A gente já sabe alguma coisa dela. Aí a gente continua fazendo dados divisórios. Vê, tá abrindo aqui, abrindo mais uma camada, mais outra, segunda de dado divisório. Tá se abrindo, se abrindo, se abrindo. Ok. Enraizamento. Beleza. Mas vai chegar um ponto aqui que nós temos a objetividade clínica. O que é essa objetividade clínica? Estão vendo aqui, esse pontinho? Isso aqui vai se chamar assunto último da pessoa. E aqui, a partir do momento em que nós temos historicidade, dado divisório, toda a metodologia, temos EP e tudo mais, vai chegar um ponto onde que é contraproducente você pesquisar mais. Se o filósofo clínico não estiver atento a esse ponto, que às vezes é um pouco difícil de perceber e de aplicar, ele vai, tipo assim, isso pode se tornar infinito. Pode ser uma coisa que não acaba nunca. E a filosofia clínica não é isso. A gente pesquisa até conseguir localizar isso que é tudo isso que nós estamos estudando e até nós localizarmos o quê? O assunto último da pessoa. Aquilo que nós vamos trabalhar em consultório. Então, depois dado divisório e enraizamento, nós vamos ter esse assunto último aqui, nós já temos ele e tudo mais, e aí nós começamos a afunilar. Afunilar, até chegarmos aqui. Mas nós já temos neste abrir,
conteúdos, nós vamos em direção à pessoa. Nós vamos, ou a pessoa vem em direção a nós, aí é uma questão de espacialidade de cada um, como cada um vê isso, mas nós vamos tentando chegar, pegando as informações necessárias, e aqui não são informações de qualquer forma, não, elas também têm um limite aqui de informações. Temos que chegar a um ponto onde nós possamos aplicar isso, compreender os tópicos determinantes. Isso dá um afunilamento gigante, quer dizer, nós conhecemos muito da pessoa, depois vamos para a objetividade, para a singularidade. Esta pessoa é única. O que a torna única? Os seus tópicos determinantes e a relação desses tópicos. A autogenia. Isso torna a pessoa única. Só ela tem essa forma de ser. Nós falamos o tempo inteiro que ela tem essa forma de ser. Pesquisamos até compreender isso, mas isso não é infinito. É finito, e aqui temos uma questão a trabalhar. E às vezes essa questão, ela também tem um tempo. Esse tempo também ele é verificado, também ele é estudado. Olha, tem pessoas que sofrem muito e a gente não quer que elas continuem sofrendo. A gente quer resolver e olha, e geralmente os estagiários se atropelam bastante quando começam a fazer os estágios, porque querem tirar a dor da pessoa logo. Querem logo aplicar um procedimento, fazer alguma coisa para acabar com essa dor, ver que a pessoa sofre e tudo mais. E a gente vai orientando, diz, olha, com calma, veja lá o tempo das coisas, vamos estudar isso, vamos verificar a temporalidade dessa historicidade, o tempo dessa pessoa, como é para cada coisa, vamos ver a base categorial. Com tudo isso colocado, fica-nos mais tranquilo. Então, aqui, seguindo a objetividade, temos que tratar a questão última, a questão que, de fato, na existência como um todo, ela é relevante. Ela vamos dizer, a questão mais relevante que torna a vida da pessoa aquilo que não é, vamos dizer assim, ou torna a vida da pessoa difícil, autogenicamente bagunçada, autogenicamente fora pela caminhada existencial dela, que dificulta o andar, que ela não se sustenta em vários lugares, enfim, começa um relacionamento, termina, começa outro, termina, repete padrões, e o tempo passa e as coisas não se resolvem. E, quer dizer, uma infinidade de questões aqui. E nós temos uma objetividade, sim. Nós temos que chegar a um ponto onde vamos afunilando, e aqui começa a aplicação de submodos. Submodos. A segunda parte aqui é mais aplicação de submodos, acompanhamento e verificação. Então, a gente fica de olho sempre aqui durante o processo, também a eleição do assunto último, também nós chega um ponto onde a coisa começa a funilar, a gente começa a aplicar procedimento, e, quer dizer, vai se caminhando em direção à resolução daquela questão. Para que a pessoa, depois do processo terapêutico todo, ela, não sei se eu posso falar isso, eu nunca ouvi o Lúcio falar isso, mas para que ela volte à autogenia que é própria dela, para que ela volte à vida. Daí a gente tem esta localização na base categorial dela, na autogenia dela, na vida que é mais condizente com ela. Tá legal? Então, a vida, vamos olhar assim, a vida da pessoa é uma com esse assunto último aí, que a acompanha durante muito, muito tempo, às vezes começou aqui aos 5 anos, então a vivência da pessoa é uma
tendo isso tudo, após o processo terapêutico, como que fica a vida dela? Como vai seguir? Como seria? Quer dizer, como é que nós tiramos essas medidas? Aonde essa questão, de fato, atrapalha na caminhada, na trajetória da vida da pessoa? Onde essa questão interfere? Ela é relevante, de fato, ou não é? Por isso, tudo que a gente pesquisa bem um assunto último. Para chegarmos no assunto último, a gente faz uma pesquisa um pouquinho maior, demora mais tempo, como o Bruno estava citando, sim, demora mais, mas no momento que nós temos todas essas informações, quando nós chegarmos aqui, nesta linha, nossa, daí nós temos informações mais precisas, que são da pessoa mesmo, com menor interferência possível, com as pesquisas feitas de uma maneira indicada, e aí pronto, agora é em direção à solução, e aí começa. Temos aí 32 submodos para trabalhar com a pessoa, os submodos são ligados lá e temos os submodos informais, que são os submodos, as maneiras da própria pessoa de solucionar as suas questões. Então, trabalhamos com tudo que está nela, né? Os submodos aqui, submodos, ó, essa parte de baixo, tem a ver com tudo que está aqui. A gente vai trabalhar com essa parte da pessoa. Nós não vamos inventar nada, nós vamos pegar tudo que habita nela, que habita na IP dela, os submodos dela, e nós vamos organizar isto, fazer autogenia, ver onde é que estão esses conflitos, os choques na estrutura de pensamento, vamos fazer toda essa análise, depois nós vamos estudar passo a passo, e aí que nós nos direcionamos. Então, o filósofo Kling vai, depois que tem essa primeira parte bem elaborada, o restante aí é tipo assim, chega um momento aqui onde já se começa mais ou menos a ver a luz ao fim do túnel, como a gente diz, às vezes. Já se começa a ver, não a luz, mas as luzes, o que é bacana, sabe? Porque não tem um caminho para chegar aqui. Geralmente são mais que um caminho. Geralmente a estrutura de pensamento da pessoa apresenta alguns caminhos. Tá legal? Então, este esquema aqui ficou assim, claro, ficou perceptível. É boa essa. Olha, quando vocês fazem perguntas, ajuda a esclarecer mais ainda, sabe? Porque aí eu posso ver mais algum elemento para eu trazer para vocês. Bacana, ótima pergunta. Sim, fiquei absolutamente esclarecido. Legal. Então, aqui, Bruno, assim, a objetividade clínica, ela sempre vai existir. Vocês lembram lá que a filosofia clínica, ela já é feita, quer dizer, ela já é elaborada, o professor Lício já a elaborou pensando numa objetividade, pensando em pegar um conteúdo vasto, extenso, que é da filosofia, e utilizar esses conteúdos com uma finalidade terapêutica e uma finalidade prática, de uso na vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é claro, a gente começa a estudamos historicidade, estudamos EP, estudamos um bocado de conteúdos. Por quê? Porque esses conteúdos todos, vamos dizer assim, na formação a gente usa aqui vários exemplos, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. A gente tenta, mais ou menos assim, de forma geral, colocar exemplos entre um extremo e outro. E no meio são milhares de coisas. Então a gente procura trazer essas exemplificações assim, mais dos extremos, para ver, de um ponto a outro pode acontecer um bocado de coisas aí no meio. Então, vocês vão receber partilhantes assim, vão receber partilhantes mais ou menos, de outro lado.
E aí sempre a gente fala singularidade, singularidade, mas o processo terapêutico ele é extremamente objetivo. E o elemento que dá mais objetividade, no meu entender, é porque nós vamos para a singularidade. E a singularidade não é uma relatividade. A subjetividade da pessoa não é um relativismo, é uma subjetividade, que há diferenças aqui. Agora me perdi aqui no raciocínio. Qual a diferença da relatividade e da subjetividade? Na linha de raciocínio que eu estava pegando aqui. Tá. Sim, tá bem, tá ok. O relativismo pode ser qualquer coisa. A gente pode relativizar isso, relativizar, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser muitas coisas. Mas na subjetividade, nós vamos ver que a pessoa ela é singular, ela é única e ela tem a sua forma de ser. Como é que nós vamos ver isso? A sua forma de ser, ela vem pelos aspectos de determinância dos tópicos. Os tópicos determinantes determinam a forma de ser da pessoa, determinam a estrutura de pensamento, que é a maneira de ser da pessoa. São os tópicos determinantes. Então, uma pessoa é mais racional, ela é mais epistemológica, ela é mais intuitiva, ela é mais afetiva, ela é uma pessoa baseada totalmente em crenças, quer dizer, o que é que nessa subjetividade determina a sua forma de ser? Esta determinância está presente na existência em todos os momentos da vida dela. A tendência a ela utilizar os tópicos determinantes é muito grande. A tendência a ela utilizar esses tópicos que têm mais peso subjetivo é, tipo assim, é aquilo que faz ela se movimentar, tomar decisões pequenas, grandes, médias, decidir por isso ou por aquilo, que se comportar de tal maneira ou outra, dizer esta determinância, isto é a singularidade, esse é o aspecto da singularidade da pessoa. Os tópicos, sabe? A determinância deles e o funcionamento dessa determinância. Como eles são determinantes? Ok, a pessoa é mais racional, ok. Como é essa determinância? Como esse racional funciona? Ele está sozinho? Está isolado? Não. Ele vai estar ligado a outros tópicos. Com certeza ele vai estar. Lá na ontogenia a gente vai ver isso. A gente vai ver que esses tópicos determinantes estão ligados. Como ele funciona. E quer dizer, esta forma de ser da pessoa é muito própria dela. Ela vai agir, vai reagir, vai caminhar, vai seguir a sua vida por estes aspectos determinantes. Por isso, tão interessante nós pesquisarmos muito os 30 tópicos e entendermos esse que é determinante para entendermos essa singularidade. Tudo bem até aqui? Sim, tá sim. legal. Vamos fazer uma pequena pausa. Hoje eu só vou fazer uma pausa, tá bem? Porque na segunda parte da aula eu quero trazer os exames categoriais. Eu vou ainda fazer algumas gravações a mais, porque alguns conteúdos não ficaram, deu alguns problemas nas gravações, então tem algumas coisas que eu tenho que regravar, refazer as aulas, tá bem? Então isso vai demorar um pouquinho, mas quem está acompanhando aí as aulas está pegando o conteúdo todo. Então, tá bacana. Eu vou parar a gravação agora mesmo, só um instante. Beleza.